Entrando ao vivo. A câmera espelhada. Olá! Boa tarde, bom domingo. Atrasada para variar, começando mais uma maratona inteligente demais. E meu nome é Cristiane Costa Cruz e hoje eu vou entrevistar o Dalmi Fábio. Dalmi, eu queria que você me falasse um pouco de você, se apresentasse para o nosso público. Opa, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Dalmi Fábio da Silva, né? Eu nasci no interior de Goiás, numa cidade tradicional, antiga, chamada Silvânia, que iniciou-se com o processo de extração de ouro e tal. Então, é uma das primeiras cidades do antigo Extração de ouro? É, uma cidade criada pelos baianos, né? Tanto que ela inicialmente chamava-se Bonfim, porque foram os baianos indo de Salvador para lá, estabeleceu essa cidade. Na época, Goiás só tinha Goiás Velho, que era a capital, e alguma outra cidade. Então, era a cidade mais antiga do estado, antiga Bonfim, hoje chama-se Silvânia, né? E eu nasci lá. Na verdade, eu nasci na zona rural. Minha infância foi na área rural. Depois fui para a cidade, ali fiz o primeiro grau e fui continuar a estudar, né? Mas é isso. Quer dizer, resumidamente, eu nasci em Silvânia, me criei até 15 anos ali, fui para Goiânia, fiz faculdade e depois vim para cá, para Palmas, onde eu moro hoje. E, então, a minha história, em resumo, assim, em termos de geografia, é isso aí. Ok. E eu queria que você me falasse um pouco dessa infância que você teve. Você falou que sua infância foi na roça, é isso? Eu sou filho de lavradores, né? Então... Eles plantavam o quê? Meu pai plantava o clássico ali da região, naquela época, arroz, feijão e milho. Então, eu, quando criança, nasci ali. E o tradicional daquela região, como é ainda, mas assim, era bem mais. Nessa época, os filhos seguiam ali, foi o que meu pai fez, seguiam o que os pais faziam e tal. Então, logo cedo, ali por 8 anos, a gente já estava ali na lida. Quer dizer, com 8 anos eu já estava na lida da roça mesmo, capinando milho, capinando feijão. Não, por sorte, meu pai sempre foi, eu posso falar mais, mas ele sempre foi um cara muito, apesar de ter terceiro ano primário, lavrador, mas um cara muito consciente e preocupado de nós, eu e meus irmãos, não seguirmos aquela carreira que ele achava pesado e tal. Então, apesar da gente estar ali na lida da roça, não era uma coisa, ele não exigia muito. Então, a gente fazia meio turno ali, meio período, e saía mais cedo, aquela coisa toda. Não pegava também pauleira, ao contrário de alguns outros crianças daquela época que o pessoal puxava mais, né? Ele dava aquela alternativa, vocês têm que aprender alguma coisa, a atividade não pode ficar vadiando, mas também não vai ser extenuante aquela coisa. Mas então eu cheguei a lidar um bom tempo, aí até os meus 14 anos, eu lembro bem mais ou menos a idade, na lida rural mesmo, fazendo as atividades de agricultura, que é ótimo, porque hoje eu tenho várias habilidades assim que eu vejo às vezes o pessoal mais urbanoide com certa dificuldade, e a gente fica até meio assim tranquilo, porque até se tiver um apocalipse aí, a gente tem um pouco de preparo. Andar no mato, encarar a sobrevivência, dá para fazer tranquilo. Já enfrentei cobra, bicho, essas coisas, é moleza pra gente, né? Eu passei a Mila, eu estava olhando aqui que a Mila está querendo aprontar. A Mila participa das entrevistas, hoje ela está atacada. E eu passei uma parte da minha vida em Poços de Caldas, e na época era meio roça lá também. Tinha horta, galinha, todas essas coisas. Conhece bem a vida, né? Bom, eu acho que a gente tem uma noção de realidade maior do que quem a vida inteira viveu em cidade grande, em apartamento. Por alguma razão, né? Tem que ter. Quer dizer, ninguém está criticando ninguém, mas é uma questão de oportunidade. Eu acho que hoje, se você olhar, o fato de passar por várias oportunidades, vários lugares ou vários cenários diferentes, nossa, dá uma experiência muito maior. Eu acho que eu fui privilegiado nesse sentido. E em outros aspectos, depois, como eu acabei depois entrando pro lado da tecnologia e tudo, também andei numa onda que foi quando as coisas foram mudando e tal. Então é um certo privilégio, você vê o antigo e vê o novo, né?
Isso eu concordo também, que a gente que nasceu é, antes da internet, né? A gente tem essa visão diferente, né? Assim, visão de dois. É como se fossem dois mundos diferentes, né? Exatamente. Essa questão, por exemplo, de eu ter saído da roça e ido para a cidade e tal, apesar de ter sido uma coisa um pouco. Demandou um certo esforço, foi custoso, mas também é decorrência de uma mudança da economia nacional, ou seja, nessa mesma faixa etária, década de 70, 80, eu sou do finalzinho da década de 60, ou seja, já no início de 70, e houve um êxodo rural muito grande, né? Muita gente. Né? Então, não é porque muito mérito do esforço das pessoas, mas porque também havia esse movimento mesmo do Brasil estar migrando para as cidades, né? Para estudar, para fazer outras coisas. Agora, muita gente não tinha aquela perspectiva, ou aquela ambição, ou aquela noção de que era possível pegar firme e tal. Isso foi a diferença que a gente fez. Que a gente fala, poxa, a gente vai encarar como se fosse para nada de só mudar para a cidade e mudar, sair da roça. Estudar mesmo, vamos mudar de situação, né? Como é que foi essa decisão de começar a estudar? Bom, eu sou mais velho de 6, né? A gente é 6 de 5 ninhadas. Eu tenho 2 irmãs gêmeas, as caçulas são gêmeas. Que legal. É uma coisa interessante ter irmãs gêmeas, mas e vitelinas, né? São bem parecidas. Nossa. É bom que o pessoal de fora fica confundindo, né? A gente morre de rir. Dá para aprontar, né? Bastante. Tipo, uma fazer para no lugar da outra. Eu não sei. Se elas fizeram, elas não contam. Mas eu acho que não. Mas o fato é o seguinte: eu já tinha uma certa aptidão razoável desde a escola primária. Por exemplo, quando eu fazia o primeiro grau, o primário, né? Que é naquela época o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, eu estudava numa escolinha rural, no qual a professora ela tinha terceiro ano primário, eu fazia a 4ª série, eu fazia uma série além dela. E na mesma salinha, porque é uma salinha rural, a gente ia a pé, passava pelo mato, aquela coisa toda, você tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tudo junto ali. Eram mais ou menos uns 16, 20 alunos, mas tudo junto, uma única sessão ali de aula. Essa professora, com terceiro ano primário, dava aula para gente. E eu fazia 4º ano, do ponto de vista formal ali, do registro, do cadastro. Eu acho que isso... E eu lembro que no 4º ano só tinha eu e minha prima. Era uma prima minha na mesma faixa etária, a gente era do 4º ano. Eu acho que isso foi ótimo, porque a gente virou autodidata. Porque eu lembro que eu aprendi conta de subtrair, todas essas coisas sozinho. A professora, coitada. Porque ela não tinha muito tempo para cuidar de todo mundo, né? De várias séries, ao mesmo tempo. E ela tinha terceiro ano, né? Coitada, pessoa dedicada, eu lembro até o nome. Mas a gente se virava ali, Aí no final... Quer mandar um abraço para ela? Eu não sei, faz muito tempo. Eu lembro que eu tive uma professora Lúcia. Qual era o nome dela? A primeira foi Lúcia, né? Professora Lúcia, eu não sei. A minha mãe acho que sabe notícia dela, eu não lembro por onde ela anda. E então, dali a gente sairia da escola rural, na área rural você não teria como seguir. A alternativa que eu teria seria seguir para a cidade, onde teria o ginásio. Por sorte, na minha cidade tinha um ginásio muito bom dos padres salesianos. E aí não tinha, né? Até como a logística disso, eu fui morar com 11 anos, eu lembro que eu fui morar com a minha avó já de idade, e aí eu tocava por conta. E o colégio dos padres era bastante... O nível ali, o salesiano era bem mais exigente. Eu lembro que o pessoal, inicialmente, eu já tinha passado dessa época, mas você tinha... Antes disso, você tinha, inclusive, o exame de admissão para o ginásio. E era quase um vestibular, né? E aí você foi bem nesse exame? Não, eu não fui no exame. Não tinha mais o exame quando eu fui. Não precisava mais. Mas é só para mostrar que existe um certo filtro para você entrar no ginásio. E a expectativa de todo mundo o cara não vai dar conta, o menino não vai dar conta, sabe da roça aqui, uma escolinha, né? E todo mundo a minha mãe mesmo ficou assim, receosa, não vai dar conta. A única que acho que botou fé que eu daria conta foi a professora. É mesmo? Olha que legal. Parece que a minha mãe falou, ela sempre falou que você daria. Eu lembro que, quando chegou na 5ª série, esse é um fato interessante, assim, não é me gabar nem nada, mas eu acho interessante. Eu lembro que na 5ª série, as primeiras aulas ali, acanhado, aquela coisa toda,
professora lá, o colégio já era assim, bem mais sofisticado, você tinha uma professora para cada disciplina, aquela coisa toda. A professora de português, escreve aí o que vocês já leram, alguma coisa que vocês já leram. Aí eu ali acanhado e tal, eu sei que alguns colocou alguma coisa, uns não tinham lido nada, quinta série e tal. Eu lembro que eu preenchi uma folha dos dois lados, e ainda faltou folha. Nossa, mas que livro você já tinha lido? Pois é, eu não tinha livro, porque na roça você não tinha livro para ler, né? Não tinha muita coisa. Eu lembro que, por conta de faltar livro, eu li a Bíblia 2 vezes. Eu não sou religioso nem nada, mas pelo menos a Bíblia eu li 2 vezes. O cara citar uma passagem assim, eu acho que até ele está por ali, né? Não me engana muito. Então, jornal velho. E por sorte, eu tinha. Me ajudou qualquer muito, coisa que aparecesse, você lia. Tinha que ler. Você não tinha televisão. Isso também foi um grande privilégio. Não ter televisão nessa faixa etária é uma maravilha. Você não tinha televisão, tinha rádio. A única coisa que tinha era rádio. Então, eu tinha por sorte também, eu acho que eu devo muito agradecimento, uma tia que eu tinha mais nova, irmã da minha mãe que morava na cidade, que tinha queria ajudar. Então, ela sempre pegava livro, me mandava livro. Eu lembro que no quarto ano da roça, ali na roça, eu li, foi o que eu sei hoje de mitologia grega, eu li naquela época, com as histórias do Monteiro Lobato, porque minha tia me mandava esses livros. Então, isso me ajudava pra caramba, né? Subia no pé de caju ali e ali. E meu pai ajudava também, porque ele falava, bom, se é para estudar, se é para ler, eu palpava da roça, entendeu? Coisa que o pessoal da região ali não fazia, não. A molecada tinha que ir para a roça. O pessoal já ficava até criticando meu pai. Pô, tu tá dando moleza para os meninos e tudo. Eu não quero isso. Uma curiosidade que me veio agora. Você pensou em ser padre para poder estudar? Porque geralmente o pessoal da roça... Não cheguei a pensar. Agora, eu já tive proposta dos padres, porque quando eu fui para o ginásio, e no ginásio depois eu me destaquei um pouco. Eu tinha um padre lá que me ajudou muito, é um cara extremamente inteligente. Eu sempre falava desse padre Newton. É um padre que, inclusive, dava aula de inglês nos Estados Unidos. Você tem uma ideia do nível de influência dele. Alemão, falava várias, poliglota, muito, muito inteligente. E ele percebeu que eu era um cara curioso. Eu lembro que ele dava a chave da biblioteca, que naquela época você não tinha Google, e eu era fominha de biblioteca. Ele me dava a chave, ao invés de ficar lá, não, bate tal hora, não, toma a chave e se vira. E aí, como era? Nessa época eu comecei a fazer um rádio, fabricar um rádio, né? Fazia a quinta, sexta, série, comecei a estudar rádio e tal. Tinha um padre lá que fazia rádio, e eu lembro que uma vez esse cara fazia chacota do meio. Pô, o cara mora na roça e quer ser Marconi. Eu lembro de um padre falar isso pro outro, assim, eu escutei. Tanto que depois, quando eu me formei em engenharia elétrica, eu falei, vou levar o convite para ele lá. Assim, meio que tirando onda. Aí, esse padre convidou, falou, pô, você quer estudar, quer fazer, você não tem recurso, por que você não entra no seminário e depois você sai? Ele mesmo falou, depois você sai, primeiro você tem onde estudar, né? Mas assim, não, mas eu acabei mas eu não tenho nada a reclamar, o Colégio Salesiano foi muito bom. Naquela época, ao contrário de hoje, os padres estavam ali, e a disciplina imposta é que fazia diferença. Hoje está a falta de disciplina nos colégios é uma vergonha, ou seja, mas é ruim para os alunos, né? Meu filho, recentemente, aqui num colégio que seria religioso, teve umas competições lá e tudo mais, todo mundo ganhou medalha. Eu falei, mas que futuro que vai ter uma criança dessa? Todo mundo ganha medalha. Não tem competição, não é assim, né? Esse mimimismo de bonzinho, os padres ali eram um pouco mais exigentes, e isso faz uma diferença muito grande, né? Eu lembro que eu cheguei a fazer, depois eu fiz faculdade, aquela coisa toda, comecei, inclusive, a fazer um mestrado, e ridicularmente, você começa a fazer um mestrado, depois eu acabei não terminando, você tem aula de iniciação científica, no qual o cara fica ali o tempo todo falando de normas da ABNT, né? Mas normas da ABNT, com os padres, eu sabia na 7ª série. Eu fazia meus trabalhos na 7ª série, no ginásio já, com as norminhas da ABNT, bonitinhas. Na faculdade eu ganhava um dinheirinho para estudar, fazer um trabalho. Naquela época se usava muito máquina de escrever, tinha pouco computador, ou mesmo o computador, digitando trabalho para os outros, com as norminhas da ABNT. Mas eu aprendi isso no ginásio. Aí você vai para um curso de pós-graduação, um doutor arrogante, ensinando normas de ABNT como se fosse metodologia científica, né? Eu falei, não, eu estou fora desse mestrado. Então, assim... Eu comecei a fazer, mas eu não terminei também. Porque esse mestrado era um pouco fora da minha área de atuação, por isso que eu não tinha muito... Assim, não estava muito afim, mas de qualquer forma eu fiz essa disciplina. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que, como era forte o colégio ali, né, na 7ª série do ginásio, norminhas de ABNT, que são norma é só uma convenção.
um instituto particular, que é a ABNT, estipula que todo mundo pactua de usar, beleza. Mas eu já sabia isso no ginásio, pelo amor de Deus, né? Hoje você vai para a faculdade, como assim? Como é que é a norma? Gasta de tempo de faculdade, às vezes a faculdade particular pagando mensalidade, estudando normas de ABNT. Francamente. Então, o colégio quer dizer isso. Como o colégio isso faz uma diferença muito grande, né? Eu fiz um ginásio com esse colégio e depois... Aí é outro capítulo, mas quando eu fui fazer segundo grau, eu só fiz em 2 anos, né? E trabalhando até madrugada. Como assim? O segundo grau foi uma aventura. Então. Eu fiz engenharia elétrica. Eu me formei em engenharia elétrica e, na época, eu fiz na Federal de Goiás e, pelo menos, a nota de corte ali era mais ou menos... Medicina e elétrica eram bastante exigente, né, o nível de corte. Então, era difícil de passar. E quando eu fiz o segundo grau, eu fui para Goiânia, aí foi outra novela. Terminei o primeiro grau e como fazer? Não tinha como fazer mais nada. Eu era o mais velho dos... Meu pai andando de bicicleta para a roça. Eu não tinha recurso financeiro absoluto, zero, né? Mas eu falei, não, eu vou estudar, não tem jeito. E aí eu fui para Goiânia. Você consegue explicar de onde vinha essa vontade de estudar? Eu acho que uma das coisas, as principais coisas é você uma certa aptidão para isso. Vamos lá, vamos admitir que tem alguma aptidão. Eu não gosto de reforçar muito isso, mas talvez alguma aptidão. A segunda coisa era jamais imaginar ou ter ouvido dos meus pais, isso eu posso garantir e agradecer, é a opção contrária, ou seja, como assim que você não consegue, né? Minha mãe, principalmente, qualquer coisa que você consiga é possível, é só fazer, ir atrás, não tem esse negócio, assim, nunca, ao contrário do que eu já vi algumas coisas, não, isso não é para vocês, mas era normal, não, tudo bem, é só ir atrás, vamos atrás, firme. Então, eu acho que o simples fato de nunca ter ouvido a possibilidade de que isso não era impossível já facilitou pra caramba. Porque às vezes, depois eu percebi que as pessoas faziam isso, né? E também não era uma coisa que eu acho que acidentalmente meus pais acertaram muito na educação, apesar de que meu pai é um cara, eu acho que minha mãe também, eles são bastante inteligentes. Eu acho que meu pai até tem um pouco ele está um pouquinho no espectro ali dos autistas, talvez até eu tenha herdado, você vai saber melhor alguma coisa nesse sentido, mas não tinha cobrança. Eu cheguei a mentir nota em casa, para baixo. Às vezes eu mentia nota para baixo. Então não tinha cobrança de ficar cobrando, ficar aquela insistência. Mas por que você mentia para baixo? Eu acho que uma vez ou outra, talvez foi para chamar atenção, mas assim, o que eu quero dizer, não havia aquela cobrança que às vezes ele então a cobrança acho que estafa as pessoas, cansa. Então, como não tinha aquela cobrança, mas a cobrança no sentido, se você quiser correr atrás e sair desse padrão de vida, meu pai sempre falava disso, tinha que sair do padrão de vida, porque o padrão de vida era bastante sofrido, né? Era muito difícil. Quando a gente foi morar na cidade, então, o primeiro ano, a quinta série ali, eu fiquei morando com a minha avó, quando eu fui passar para a sexta-feira, tinha uns outros irmãos que chegaram também para o ginásio, né? Aí meu pai teve que arrumar uma casa na cidade, uma casinha lá. Minha mãe passou para lá, passou a morar na cidade com a gente, meu pai continuou na lida da roça. E para fazer isso, ele ia de bicicleta para a roça, voltava fim de semana, levando uma maior dificuldade. E a gente teve uma dificuldade financeira cruel, assim, teve uma época que a gente passou... Hoje eu tenho como medir isso em dinheiro, em valor. Existe uma bomba de água chamada bomba Nalja. Ela custa hoje no mercado 500 reais, 520 reais, no mercado de hoje. Eu lembro que a gente na cidade tirava água, não tinha água encarada na região que a gente morava, na cacimba, né, na cisterna. Você tinha que tocar a munheca ali e tal. A gente fazia isso. Aquele baldinho que roda e sobe. Minha mãe costurava, exatamente. Então, minha mãe costurava muito, eu até ajudei a costurar, eu até aprendi a costurar, né? Porque minha mãe era costureira, fazia uniforme, trabalhava igual uma louca e tal, e a gente tirava aqui. E a gente não tinha dinheiro para comprar uma bomba. Eu falei, poxa, mano, não tinha dinheiro para comprar uma bomba. A gente teve uma bomba Nalja, quando essa tia que eu tinha falado antes deu de presente. No Natal lá, a gente ganhou uma bomba Nalja. Então, hoje, assim, foi o ápice, eu acho, da dificuldade financeira maior. Então, foi difícil essa época. E eu era o mais velho. Eu, particularmente, também tinha essa preocupação. Eu era o mais velho. Eu tinha uma consciência de que se eu fracassasse, ia ser bem mais fácil os meus irmãos para trás fracassarem. Eu tinha que puxar eles, né? Além de puxar para mim, eu pensava, poxa, eu tenho que puxar para eles. Puxar a molecada aí, senão não vai embora. E eles estudaram também, seus irmãos? Hoje são doutores, tem o irmão meu fazendo pós-doutorado, foi reitor de universidade, tem uns que são coordenadores de curso de pós-graduação, na área jurídica e tal.
Todos estudaram. Modéstia à parte, acho que não teve nenhum problema assim. Essa parte de estudo não foi uma preocupação. Meus pais ficaram tranquilos porque todo mundo conseguiu se superar bem, né? Uhum. Então, acho que todos têm alto QI, todos são inteligentes. Eu acho que sim, viu? Hoje, analisando assim com uma certa frieza, e sem essa questão do QI, eu fico meio receoso. Eu acho que tem um lado do esforço, mas parece-me, você, especialista, pode dizer melhor. Mas eu acho que dá para acreditar um pouco uma certa carga genética ali, né? Sim. A família do meu pai teve 18 irmãos, né? Já pensou, a mãe parir 19 vezes, foi minha avó. Nossa. 19 vezes. Mas todos são muito, eu acho que até muito subutilizados, né? Bastante inteligentes. A família da minha mãe também é a mesma coisa. Eu tinha uma avó que eu achava, ela morreu acho que com 94 anos, ela é muito lúcida, muito inteligente. E eu acho que isso contribui, tem uma certa carga genética, eu acho que em casa, assim, uma coisa que pode chamar de qualquer coisa, que o pessoal xinga, né? Mas não de burro. Chama de burro. A genética, ela vai te dar o potencial. E é esse potencial que vai causar essa vontade de estudar, essa coisa que parece que é obrigatória, é uma coisa que vem de dentro, não é alguém que foi lá e falou assim, você tem que estudar, por mais que teu pai tenha falado, pode ser que o pai de um amigo seu ali falou também e não deu em nada, né? E aí as condições, às vezes, até por questão, eu acho até meio que acidental. Por exemplo, quando eu morava na roça, uma coisa que eu fazia muito, que eu acho que isso é um fator que contribui muito para o desenvolvimento, talvez para mim tenha contribuído muito. Então, eu não tinha brinquedo, absolutamente nenhum. Mas uma coisa que tem muito lá na região é buriti, né? E eu até tenho na mão do meu dedo aqui, eu tenho uns 20 sinal de corte de faca. Então, eu pegava a faca e ia fazer coisas de buriti. Eu fiz tudo que você pudesse imaginar de buriti, e com automatismo. Então, eu fazia ali caminhão com automatismo, sempre mexia na alavanca, levantava a casca. Tanto que no ginásio, depois eu ganhei troféu todos os anos. Tinha uns concursos lá e eu ganhava os troféus. O pessoal ficava enciumado, né? Aí também não é me gabar, mas é fato. Chegou na 7ª série para frente, as professoras me abandonaram, praticamente. Assim, o que eu fizesse estava valendo. Assim? Não, o que eu fizesse estava valendo. Professor de ciência não dava moral, porque eu lembro que na 7ª série, ela falando de átomo de divisão, eu falei, não, tem os quarks, tem os leptos, tem os ratos. Isso na 7ª série. Ela foi e largou de mão. Então, português também, a professora Elione, eu gostava muito dela, meio que me abandonou. Tipo, o que eu falasse e tal. Aí criaram um ciúme danado nos colegas de ginásio. Nossa, eu tive que encarar até parada física, porque o pessoal queria às vezes pegar e bater, porque ficava meio ciumado. Porque as professoras, tipo assim, deixa o que eu fizesse, estava valendo. Mas esse fato de eu ter que fazer meus próprios brinquedos, eu lembro que eu dormia pensando, como é que eu vou resolver aquela coisa, né? E hoje, como engenheiro de eletrônica e tudo mais, eu conheço que não estava muito longe. Eu lembro que eu estava ali na roça e eu estava pensando como fazer um gravador. Eu fiquei sabendo que tinha um gravador de voz. Falei, cara, aí comecei a pensar em fazer um gravador de voz. Falei, cara. E a minha tecnologia, o que eu tinha naquela época era pilha de lanterna, que você usava na roça, pilha de lanterna, no máximo saco de adubo, né? Eu lembro que eu pensei, poxa, vou fazer um esquema com saco de adubo, fazer a fita e fazer um esquema que possa térmico, né, que possa aquecer e fazer uma pequena, como é no vinil, né, fazer uma pequena ranhura na fita. Quer dizer, era difícil executar isso, mas tem sentido, faz sentido técnico. Eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos. Mas você conseguiu fazer? Não, eu consegui fazer, não cheguei a fazer, porque era meio complicado, seria tecnicamente difícil. Tentei fazer, mas você não tinha ideia. Você não tinha ferramental para fazer isso, né? Computador, eu lembro que até hoje eu lembro dessa cena, eu lembro que eu estava encostado num cabo de enxada, capinando arroz ali, e pensando como fazer, porque eu tinha visto que tinha um computador, e fazer um computador para fazer respostas, né? E até já existia uma coisa do tipo, é um brinquedo, era quase um brinquedo. Você dá uma 7 questões, alternativa da ABCD, e botaria o programinha lá e ele responderia. Hoje, como engenheiro, eu acho que isso seria factível. Naquela época, você pensava em reler, fechar coisas uma com a outra. Tal. Mas, assim, eu quero dizer com isso que eu já tinha uma noção dessa tecnologia, um gosto por isso, um gosto tão grande por isso, que eu acho que isso empurrou a querer estudar, né? Mais e mais e tal. Acho que foi por aí. Bom, e aí foi isso. A história foi essa, segundo grau. E tal. Aí, quando foi para o segundo grau, é que a coisa ficou feia, viu? Porque eu tinha que ir para Goiânia, aí sim, recurso financeiro zero, né? Aí eu tinha ali meus 16 anos.
E aí eu consegui, para você ter uma ideia... Isso para fazer a faculdade? Não, já fazia segundo grau, né? Ah, Segundo grau tá. ainda, né? Uhum. E aí eu não tinha onde morar em Goiânia, eu não tinha como fazer. E aí tinha que estudar num colégio que você tinha um pouco melhor, tinha valor de mensalidade. Consegui um emprego de caixa de loteria, né? E nesse emprego, às vezes, eu trabalhava até 2 horas da manhã, nos fechamentos de loteria. Como você conseguiu esse emprego? Você chegou lá? Por sorte, eu tinha um primo distante. Não, aí foi por sorte também, porque eu tinha um primo muito distante que a gente não tinha muito contato. Esse cara teve Aí foi QI também, quem indicou? foi mais ou menos assim. Mas assim, não, por acaso esse cara foi em casa, coisa que não acontecia, porque era um primo da minha mãe, distante, raramente. Por acaso esse cara passou, estava nessa agonia toda e ele era gerente da loja de loteria. E aí, contando o drama que eu queria ir, eu falei, não, eu vou. Então tem uma vaga lá para caixa, né? E aí ele me arrumou essa vaga, foi uma sorte, né? Coincidiu, aí beleza, consegui esse emprego, ele ganhava ali salário mínimo, mas não tinha onde morar. Aí por acaso tinha, ao lado da loteria, o proprietário tinha uma loja de escapamentos. Aí eu falei, se você quiser dormir, aí eu dormia nessa loja de escapamentos. Tinha uma loja de escapamento de carro, fedia óleo pra caramba, mas beleza, pra mim tava ótimo. Mas é aproveitar a oportunidade, né? Em vez de ficar pensando no que não tem, olhar o que tem. Eu conto isso para mostrar, é possível se você, né? Eu tinha que fazer minha comida, então você tinha que... eu fazia comida ali, fazia comidazinha rápida ali debaixo de uma escada e tal, eu começava a trabalhar, e aí trabalhava da 1 hora, normalmente até as 10 da noite, mas eventualmente, terça e quinta era até meia-noite, 2 horas da manhã, todo dia. Mas mesmo assim eu fiz um negócio só em 2 anos, né? Porque eu entrei num colégio e primeiro ano era meio que cursinho ali, aqueles colégios particulares. Primeiro ano, normal. No segundo ano eu não tinha. Aí no segundo ano eu fui demitido, porque a loja fechou. Não é que eu fui demitido, a loteria fechou. Aí agora lascou-se. Como eu gostava muito de eletrônica e o dono da loja foi com a minha cara, gostava da minha cara, tinha um colega dele da maçonaria, falou, não, eu vou te indicar para uma loja de eletrônica, você pode trabalhar. Eu falei, beleza, vai ser bom. Só que cheguei lá, eu virei office boy, mas lá era de dia. Tinha que trabalhar de dia. Aí não tinha vaga de noite naquele colégio para continuar. Aí o diretor viu que, pessoal, esse cara tá pagando, mas não... Falou, bicho, entra na turma do cursinho aí, tá? Depois eu considero como se fosse terceiro ano, segundo ano, sei lá. Eu entrei assim meio bagunçado na turma lá, informalmente, e tal. E fiz o vestibular, passei. Aí ele foi obrigado a organizar a documentação. Ah, então você trabalhava, você não ia nas aulas, mas... Não, eu trabalhava, não, aí, perdão, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, só que à noite não tinha um curso que era continuação do primeiro ano, não tinha o segundo ano, para depois fazer o terceiro ano, não tinha. Ele tinha uma turma de cursinho, né? E eu falei, cara, eu queria continuar, bicho, eu precisava de continuar o segundo ano, o diretor. Aí, como eu tava pagando, esses caras de colégio não tá muito aí, falaram, não, bicho, é treinar a turma do cursinho aí, depois a gente vê o que faz. E foi levando, ver como é que faz. Então, eu fiz esse primeiro ano e esse segundo ano, que foi misturado ali, tudo bagunçado, à noite. Eu estudava até à noite, normal. Mas no final, quando eu passei no vestibular, aí eu falei, bicho, passei. Aí ele acho que não acreditou, o diretor. Eu falei, caralho, foi, correu, se virou e a documentação saiu e eu me matriculei. Na época não tinha normas tão rígidas, né? Mas assim, qual é o problema? Você demonstrou que você sabia, que você aprendeu. Que diferença faz, né? Não faz. Mas assim, eu estudava mesmo. E nessa época era cruel, porque aí eu passei a morar com um primo da minha faixa etária, e ele também estava estudando, mas ele não estava muito, ele estava mais preocupado em trabalhar. E a gente fazia ali a nossa refeição, nosso almoço, às 12 da noite, 11h30, 12 da noite, chegava para o colégio e ia fazer o almoço todo dia. A gente fazia o almoço, botava na marmita, ia a pé para essa loja, porque a gente não podia pagar. Naquela época não tinha, acho que, vale transporte, você tinha que ir por conta, e era longe, e a gente tinha que ir a pé, porque não dava, o dinheiro não daria se a gente fosse pagar ônibus. Então andava bastante. Trabalhava, e quando era a hora do almoço, a solução era pegar, como era uma assistência técnica de eletrônico e tal, a gente pegava um ferro de passar roupa de cabeça para baixo, colocava a marmita ali, esquentava, e aquela época era meio, não diria trabalho escravo, é muito, muito, muito pesado falar isso, mas assim, era meia hora para almoçar e olha lá. Então você esquentava ali, mais ou menos almoçava, e terminava, vazava para a aula, chegava às 12 horas para fazer o almoço de novo, mas tá tudo bem, tudo normal. Né? O orçamento era tão... Eu lembro que o orçamento, uma medida de que o orçamento era ferrado, que se você tomasse um refrigerante no mês, comprometia o orçamento. Era desse nível. Meu pai não tinha condição de ajudar em nada, porque ele estava com mais 5 para trás, no auge, né? O que você ganhava era para comer, é isso? Para comer.
praticamente. Uhum. Mas beleza, passei na faculdade. Aí foi outra novela, também, logística, estudar. Quando eu fui para a faculdade, que era um curso bastante concorrido, engenharia elétrica, Universidade Federal, não era simples. Então, no primeiro ano, ali, aí entraram aqueles colegas que depois viraram meus amigos, colegas, que vieram de colégios tranquilos, bons, e assim, com mais tranquilidade, com uma estrutura melhor, para poder ter feito o segundo grau. Então, não estava tão apertado. Ou seja, o primeiro ano eles foram bem e eu fui mal para caramba. Aí eu falei, bom, eu já aprendi isso na faculdade, né? O importante não é o valor absoluto, é a taxa de melhoria. E peguei firme. No final, acho que ao final do curso, a gente era 60, formamos 17. Não posso me gabar assim, falar que eu era um dos melhores, mas eu estava na turma ali dos mais conceituados, né, da turma. Eu fui melhorando, foi cada ano se eu melhorar um pouquinho aqui, porque eu estava com a bagagem ruim, né, de início. Mas deu para superar bem, e foi tranquilo, não foi... Deu para levar. Então, assim, acho que essa facilidade e essa base do ginásio lá dos padres ajudou muito na faculdade. O pessoal sofria, ficava ali fazendo equação, resolvendo problema. Eu ia estudar antropologia, que eu gostava. Psicologia eu gosto muito, lia muito coisa de psicologia. Psicologia? Eu lia muito Jung, que era meio paradoxal, mas eu lia tudo. E eu ficava, os caras ficavam putos comigo. Por Os quê? caras Que resolvendo acontecia? equação. Falei, não, bicho, eu já sei o conceito aí, não vou estudar mais não, vou ler outras coisas. E eles ficavam bravos, ficavam resolvendo problema ali, ad eterno, decorando. Hoje em dia eu tenho os conceitos mais enraizados, né, e os caras que decoraram fórmula, pô, cara, não lembro mais nada. Falei, cara, a ideia é essa, a formuleta é fácil de deduzir aqui, então vale a pena você pegar a coisa mais pelo princípio, né? Mesmo física, que é uma disciplina bastante exata, é interessante captar os princípios. A equação é um detalhe que é importante, fundamental, mas você deduz. Agora, decorar só a equação é que não dá, né? Que é o que a maioria faz. Quando precisa, não consegue encaixar o princípio. Aí começa a aparecer moto perpétuo, começa a aparecer um monte de coisa. Deixa eu te perguntar, como é que era o seu relacionamento com os seus colegas? Você tinha facilidade, dificuldade ou... É um negócio engraçado isso. É até uma questão assim para ser discutido com o psicólogo, porque eu sempre fui muito individual nas minhas coisas. Por exemplo, uma coisa que torna a paciência é fazer trabalho em grupo, né? Até porque o pessoal não fazia, eu mesmo faço, eu fazia, nem que fosse. Então eu não me dava muito. E outra coisa, você sendo de origem mais humilde, ficava acanhado de enturmar com a turma. Agora, paradoxalmente, eu acho que eu era um dos caras que circulava em todas as patotas. Eu não era da patota de futebol, nunca fui de futebol, nunca gostei de futebol. Então, não circulava, mas me dava bem, me relacionava bem com todo mundo. Mas não ao nível de ser amigo. Eu nunca fui amigo de ter aquela amizade de muito convívio, ir para festa, não. Mas o relacionamento era ótimo, mas não de cada um faz cuidando das suas coisas. Tem que fazer trabalho. Não, eu fazia, mas não era. Era meio individualista. Sempre fui meio individualista nesse aspecto. Mas eu me dei muito bem. Uma coisa engraçada dessa questão de você ter as patotas, e aí me lembro da Mary Ausch, né, a inglesa, a escritora do Orgulho e Preconceito, acho que é isso. Ah, sei. Porque na faculdade você tinha isso, você tinha as patotinhas dos pobretões, do qual eu era membro, né, claro, e tinha a patotinha dos filhos de papai. E a gente ficava ali, não se tomava muito. Esses caras iam para as festas, assim, mas não tinha que falar, se dava ali socialmente, mas não envolvia com esses caras. O pessoal tinha um certo preconceito. E ali, aqueles caras mais pobretões, você convivia dia a dia, ralava, era meio amigo profundo. O fato é que quando eu terminei meu curso e tudo mais, quem é que foram os caras que acabei virando amigo, que me ajudaram em algumas coisas? Foi esses caras aqui, os Mauricinhos aqui. Quer dizer, não tinha nada de Mauricinho, assim, os caras eram gente boa também, pô. Então, orgulho e preconceito ali. Você tinha um certo preconceito com os caras só porque os caras eram mais abastados, mais organizados. Você não precisa ter orgulho nem preconceito com um lado nem com o outro, né? É uma lição. Gente é gente, né? Gente é gente. Eu tive colegas que me ajudaram, que foram amigos. Então, eu percebi que gente é gente, exatamente. Gente é gente e ao mesmo tempo, não tem padrão, né? Não tem padrão. Muito bom. E, atualmente, como é que é o seu trabalho? Se for muito atualmente é nada. Estou tranquilão aqui. Como assim? Você está aposentado? Na verdade, eu estou numa fase de transição. Assim, a pandemia foi um certo gota d'água para dar eu dei uma parada no que eu fazia. O que você fazia?
Não, eu sou engenheiro eletricista, tenho uma empresa de engenharia. Trabalhei muito tempo também na área de TI, né? Eu fazia essas duas coisas. Como profissional, eu sempre atuei nas duas praias, né? TI e engenharia elétrica. E aí, com isso, até eu casei as coisas, fazendo muita coisa de automação industrial, porque a automação industrial um pouco mais sofisticada, você acaba tendo que usar software, muita coisa. Então, eu tenho muitos colegas que dominam bem, que são muito bons engenheiros da área pesada ali, mas a parte de software não é muito a praia dos caras. E tem muitos colegas que são muito bons de software, ou só da área de software, e também não... Então, assim, meio que eu caso essas duas coisas. Como eu estou em Palmas, e aí a outra história, começa lá do início, tem que contar ela mais detalhada, mas assim, aqui no mercado aqui não é uma coisa tão grande, então aqui você tem que ser um pouco clínico geral. Eu acabo sendo clínico geral dentro da minha praia, dentro dessa área. Então, seja TI, seja engenharia elétrica, eu sou um pouco clínico geral. E a gente vinha num gás, assim, até razoavelmente ascendente, né? A gente fez bastante coisa, estava crescendo. Eu cheguei a ter uma época, mais na área de TI, eu cheguei a ter uma turma grande, eu cheguei a ter uns 80 funcionários e tal. Depois foi diminuindo. E aí teve esses eventos econômicos aí, e a gente tinha um contrato com algumas empresas que foram pegas nesses mensalões da vida aí, e essas empresas quebraram, e a gente ficou sem os contratos, prejudicou muito, e a política também acabou prejudicando bastante. Conclusão, eu dei uma diminuída, e como também, como clínico geral, a gente acaba atuando muito com tanto execução de obra como projeto, essas coisas todas. Quando houve a pandemia, eu resolvi fechar um pouco. A pandemia, no início, ali foi meio assustadora, porque você não sabia o que podia fazer, o que não podia. E fiquei fechado fazendo projeto, e parei um pouco com a execução de obra. Hoje, com esse fim da pandemia aí, eu estou redefinindo o que eu vou fazer. Né? Mais ou menos, eu estou meio dando umas férias mesmo, assim. A firma continua aqui funcionando e tal, mas eu não estou assim, a pleno vapor, né? Mas tem possibilidades, assim, tem alguma coisa, algum projeto novo? Não, francamente não. Tô tentando, até porque também a gente cansa um pouco, né? E uma das coisas que cansa é o tal do RH, viu? Francamente. E eu vou te falar, modéstia as favas, eu me dou muito bem com o RH. Eu acho que ninguém pode reclamar da minha turma, da minha equipe. Já tive muita gente que passou por mim, mais de 1.000 pessoas. E eu sempre tratei muito bem, sempre sei lidar. Isso é uma grande vantagem de você trabalhar com obra, né? Na engenharia, porque você tem que tratar com o peão ali, usar a linguagem do peão, que não é uma linguagem muito... Você tem que ser meio grosso, meio coisa, ele acha legal isso. Você chegar lá com muito... Ele fica puto. Você tem que chegar com umas brincadeiras meio pesadas, ele acha Vai ótimo. Falar que é froso. Sim, você tem que... E aí ele acha legal, pô, esse cara é legal. É que isso tem a novela agora, Pantanal, que eles falam que o rapaz é froso. Não vejo. Mas assim, é desse nível. Então, mas, a gente aprende e lida bem, se dá muito bem, então não tem problema. É para lidar com... Eu trabalhei muito para empresas multinacionais, vem gente de fora, vem uns caras cheios de froso, de coisinhas, de detalhes, me dou bem também. Então, é uma habilidade que, modéstia as favas, eu consigo resolver bem. Mas, apesar de tudo isso, o fator RH é complexo, porque cada dia é um problema. Uma coisa que pesa muito para a gente, que toca a empresa, que tem empregado, é que você sabe que o cara que é pouco que o cara ganha, né? Você paga o que pode, faz o melhor que faz e vê a dificuldade que é o cara. Você fica ali, pô, não é... Aí o cara chega com a dificuldade todo dia. Se você tiver muita gente, todo dia chega alguém com a dificuldade cruel na casa dele. Você vai, pô, tem que ajudar. Aí chega um que a mãe tá com problema, outro... E esse é um fator que estressa pra caramba, sabe? Não é o problema de relacionamento, não é confusão, não é briga. Isso aí é de menos, porque isso aí você tem artifícios legais, ou você, né, se for problema, como eu já tive problema de furto, é normal, você dispensa o cara ou manda pra polícia. Teve problema... Mas quando é nesse nível, você tem que ficar administrando, né? Você tem que... O cara vira seu filho, ele vira seu filho, aí todo dia... Quando você tem 15, 10, nossa, isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15 anos, chega num ponto que você não aguenta mais o RH, nesse nível. Aí você tem que ser muito frio, e não dá para ser muito frio, porque um dos segredos de você fazer um bom serviço, modéstia à parte, a gente não somos os melhores, mas a gente sempre tentou fazer o melhor, é ter uma relação de confiança muito grande entre a turma. Então, tanto eu com eles com a gente. É o que desenvolve a responsabilidade. Exatamente, né? A responsabilidade. Então, assim, é um nível de você não ter que ficar com muitos controles, muito formalismo, porque tem a confiança. E aquela confiança é quase que paternal mesmo, porque quando a coisa é feita ruim, você pode chegar e dar uma bronca quase paternal. Falar, ó,
Desse jeito não dá, né, para fazer. E fica tranquilo, e o feedback também. Mas cansa um pouco. Então, vamos redefinir para frente agora, vamos ver. O cenário mudou muito rápido, né? Esses últimos 5 anos, tecnologicamente, politicamente e sanitariamente, nós tivemos um impacto muito grande. Qualquer um que está pensando em negócio novo ou tem um negócio, está na hora de repensar, porque a mudança, nós estamos no crista da mudança e não sabemos ainda exatamente quais as consequências dela, né? Tá difícil você falar, vou estabelecer e fazer tudo isso. O que eu percebi é que você é uma pessoa que você é rapidinho para entender as oportunidades, aproveitar e pegar o que tem ali, olhar, não pensar muito e vai embora. O que tiver para hoje já... Do ponto de vista comercial tem isso. Agora tem um problema, né? Nós estamos no Brasil. Tem 2 problemas. No meu caso particular, eu não gosto de ficar colocando muito no meu caso particular, mas no caso particular é o seguinte. Eu vejo que o meu ambiente aqui é pequeno, do ponto de vista, não é muito grande. O que é o Tocantins é forte na área pecuária e tal. Tudo bem, você tem muita coisa para fazer nesse setor. Tem as multinacionais que trabalham muito com transgênicos, com pesquisa aqui. Quase todas as multinacionais têm sítio aqui para fazer pesquisa com soja, e a gente trabalhou muito com esse pessoal, com milho, com arroz, com tal. E são estações tecnologicamente bastante avançadas, né? Tem muita coisa de tecnologia ali, bastante avançada mesmo. A gente tem feito muita coisa para esses caras. Bom, esse é uma oportunidade, mas também não é uma coisa muito grande. Esse é um lado. E tem outro fator limitante, que é complicado, aí é da cultura do Brasil. É complicado falar isso, mas as pessoas que têm ganhado dinheiro, assim, que a gente vê assim aqui, ou em qualquer outro lugar, no Brasil, de uma forma ou de outra, sempre tem uma perna laranja, política, o cara tá aqui, mas tem um braço de alguma coisa que eu nunca até já fui assediado nesse aspecto, mas eu não me meto nisso, porque por várias razões. Primeiro, que não é certo. Segundo, porque eu não sou tão corajoso para encarar problemas depois. Terceiro, porque não é por aí que as coisas funcionam, não vai me dar satisfação nenhuma fazer isso. Então, esse é um aspecto também que é limitante, né? Porque quando você vê, o cara teve sucesso ali, mas você vai ver a realidade às vezes, né? Não estou dizendo todos os casos, mas ocorre. Não sei se aqui é menor, talvez seja mais perceptível, mas ocorre em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, mas no Brasil acho que isso aparece mais. Né? Você sabe que funciona assim, infelizmente. Esperemos que isso mude um dia, né? Esperemos se puxar muito a linha, né? Os bons pensam. É por aí. Mas vamos ver, estamos esperando. Na verdade, eu estou percebendo isso. Nós passamos por um processo de mudança estamos passando por um processo de mudança muito rápido e não há certeza de nada. Esse é o grande desafio agora. Não há certeza de nada sobre daqui um ano. Mas você quer certeza como? Se a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Exato. Não existe certeza. Se tem uma coisa que não existe na vida, é certeza. É verdade. Mas não diria nem certeza, né? Um certo grau de... Não é nem... certeza realmente é querer demais. Eu não tenho certeza nem daqui a 5 minutos, é fato. Mas é um certo grau de linha, de percurso, né? De para onde as coisas vão e tal. A gente está numa fase de definição, eu acho. Do ponto de vista econômico, político e tudo. E não é... Isso não é método, é o fato, né? Essa crise sanitária aí mudou muito a forma de fazer as coisas, né? Mas você acha que quando você era criança, aquela realidade da sua família tinha mais certezas do que hoje? Era mais lento, não tinha certeza, mas era muito mais lento as coisas. Então, era lento. Você fala, vou estudar. Por exemplo, eu nunca tive essa ideia, mas era uma ideia. E talvez se eu tivesse tido, eu estaria melhor hoje, no Brasil, como ele é. Então, uma das ideias que se tinha naquela época era o cara estudar para fazer concurso. Mas era uma coisa certa. Se você estudasse e passasse um concurso, e podia ser um concurso, não estou desmerecendo ninguém, mas um concurso de uma empresa, por exemplo, de um banco. Nossa, era muito legal, era uma carreira. Então, não digo que é uma certeza, mas era uma coisa mais ou menos garantida, né? Mas eu acho que é uma ilusão, né? Porque mesmo a pessoa pode até ter um emprego garantido, mas ela pode ter um infarto fulminante que não dá tempo nem de chegar no hospital. Mas eu digo, era muito mais certo naquela época. Hoje não é muito mais. Passar um bom concurso e tudo, não é também muito a garantia de que você vai ter uma certa, né? Ótimo que seja assim, porque não é justo você ter um país cujo setor
setor de governo seja melhor do que o setor produtivo, o setor seja mais incentivado você ser um burocrata, sem desmerecer os burocratas, do que você ser um criador, seja ele da engenharia, seja um lavrador que planta, que cria e produz. Esse cara tem que ser tão valorizado quanto. E hoje não é assim, né? O cara faz uma faculdade com Eu acho muito que está menos mudando um pouco isso, né? Tomara que mude. E que tenha valor esse tipo de coisa. Né? Eu percebi muito, aí não sei, do ponto de vista, falando de inteligência, você pode perceber muito no interior aquele cara que era um gênio, que era o mais inteligente, ele, coitado, ele começava a mexer ali com consertar eletrônica, acontecia muito isso. Passava a ser consertadorzinho de eletrônica, ele era inteligente, ele sacava, consertava a televisão. Naquela época, as famílias consertavam as coisas, que era caro. Consertar a televisão, consertar a geladeira, consertar tudo. Esse era o cara inteligente. Esse cara era o cara que no futuro era um cara ferrado, uma empresinha, uma oficinazinha toda quebrada. Aquele medíocrezinho, que não era nem muito bom, né? Foi virar um cargo interessante no órgão público, com muitas palavrotes para cá, muitos palavrotes para lá, e só. Mas está bem, tem férias, não sei o que lá tem. Então, sem desmerecer a pessoa, mas um país cuja mérito está nesse lado, acho que não está legal, né? Tem que valorizar quem... Pois é, eu falo que na hora dos inteligentes saírem dos armários, esse é um objetivo do meu programa, que as pessoas inteligentes têm que se mostrar. A gente passou por muito tempo, acho que você talvez já tenha passado por isso, né? De que você tem que fingir que não é tão inteligente, né? Disfarçar, porque não era muito valorizado. Hoje, depois do advento da informática, da internet e tal, já as pessoas podem se mostrar mais, né? Então, as pessoas mais inteligentes e mais competentes têm que tomar a dianteira mesmo. Um problema eu acho, não sei se é fato, que talvez alguém inteligente, não sei, supondo que eu seja inteligente, que você tem uma percepção da realidade com uma resolução muito mais fina, né? Muito mais detalhe. Então, você passa a ser muito mais crítico. E sendo mais crítico, as pessoas querem distância. Porque a gente é crítico, mas não é porque quer... A gente é chato, né? É chato, mas porque está percebendo muito mais detalhes, tanto na hora quanto as consequências das coisas. Então, o que eu faço? Eu percebo muito as consequências das coisas. Eu faço muito o advogado do diabo. Também, isso vai acontecer, isso e aquilo, vai dar errado. Quase sempre vai dar errado, né? A chance de dar errado sempre é maior. E aí acaba você ficando chato, porque você percebe, eu acho que é isso, a percepção da realidade com a cuidado, com a resolução muito mais fina de detalhes, de coisas, e aí as pessoas meio que afastam um pouco da gente assim e tal. E outra coisa, eu não sei se aí é uma questão que tem a ver com inteligência ou não, ou com algum grau sei lá, você poderia dizer melhor. É a franqueza, né? A gente não consegue não ser franco, absolutamente exato. Aquilo é assim, acabou. E aí isso não é muito bom no dia a dia. No dia a dia... Isso daí é treino de habilidades sociais. Isso daí dá para mudar. Isso daí dá para mudar. Meu pai, por exemplo, coitado, é um cara muito inteligente e tudo, mas ele sempre sofreu, porque ele é de uma franqueza absurda. Que as pessoas levam para o lado mal. Pô, é um cara de coração totalmente bom, só quer o bem, quer fazer as coisas absolutamente corretas, mas a franqueza é total. Se você precisa falar um negócio que não é legal, ele vai falar, ele vai te detonar, na hora. Não tem o jogo de cintura, né? Mas aí eu acho que pode ser isso, uma habilidade, né? Uma questão a treinar. Isso dá para treinar. Meu irmão, ele é inteligente e ele é super político e ele tem um jogo de cintura. Não é agressivo. E aí ele fala o que ele quer, assim, e todo mundo concorda, porque ele consegue falar, é o tom que fala, não é o que fala, mas é como fala. Deve ser isso. Fazendo as voltas. Não, mas isso eu já percebi também que dá para treinar um pouco. Mas é o que eu digo que as pessoas às vezes observam e falam, pô, esse cara. Mas para negócio é bom, sabia? Tem pessoas, eu faço negócio com algumas pessoas, eles falam, pô, que beleza que você é chato, porque eu só faço negócio com gente chata. Eu também só faço negócio com gente chata, porque é correto, entendeu? O cara muito político, muito liso, a gente chama de liso no mundo dos negócios, muito... Não é bom fazer negócio, não dá para confiar. Então, quando o cara é cheio de detalhes, de belezinha, quando fechou, acabou, tá certo, o combinado tá valendo. Então, essa é uma vantagem. E eu já tive bons negócios. Aí é objetividade, né? Aí são situações que exigem objetividade. Franqueza e tal. E me fala da sua família atual. Você é casado, tem filhos? Sim, tenho. Eu sou casado e tenho 2 filhos. Eu até fui pai mais velho um pouco.
a circunstância acabou atrasando um pouco. Então, eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 4 anos. Então, a minha esposa, até aos fins de semana, às vezes me atrapalha um pouco por causa disso. Até atrasei. Ela faz plantão. Desculpa. Não, mas não foi por isso. É porque eu estava no outro local e foi uma série de coisas aí. Aí atrasei. Mas é isso. A minha esposa é farmacêutica, né? A gente eu diria assim que a gente se dá bem. Ela me complementa no sentido de que enquanto eu sou mais taxígrafo, vamos dizer assim, é meio rápido, ela é mais tranquila, calma. Então isso me permite me tolerar, né? Porque se fosse uma pessoa rápida também, eu acho que dá uma complicação. Ela é bastante tranquila, isso ajuda muito. E as minhas crianças, eu não tenho que reclamar também. Eu acho que o meu filho de 10, não, está com 9, eu falei 10, mas é 9. Está indo muito bem. E eu acho que se eu der uma estimulada, ele vai cumprir escola ali meio que para cumprir tabela também, assim, para cumprir o formalismo da escola. Tanto que eu até, se pudesse, não precisar de ir na escola, mas tem um lado social, né? Então, a escola dá uma certa freada. 9 anos, por exemplo, o negócio dele é astronomia. Ontem ele me perturbou, não dormia, 12 horas, e queria saber, né, tudo sobre buraco negro. Eu falei, cara, eu não sei alguma coisa sobre buraco negro. Ele queria chocar um buraco negro com um buraco branco. Buraco branco é só um conceito matemático, né? E tem que dizer que ia dar uma aniquilaria. Eu falei, não, bicho, vamos ter que estudar. Acho que ele puxou o pai, né? Ele, pelo menos, é curioso, né? Pelo menos é curioso, tem umas habilidades que tem que desenvolver. Música, eu fiquei impressionado que até descobri agora, acho que ele tem ouvido absoluto. Então, isso é bom. Facilita, parece, para estudar um pouco, né? Não vai sofrer tanto. Eu, por exemplo, toco alguma coisa, mas fui mais sofrido. Apesar que eu não estudei, mas tem que ficar ouvindo aí e tal. É bom fazer uma avaliação de inteligência para ver que grau tá, né? Nos Estados Unidos, isso é comum, todas as crianças fazem, para saber, porque você pode aproveitar melhor, uma ostentação, é apenas direcionada da melhor forma a cada criança. Eu não sei como é que se faz isso, o profissional que faz isso, você que é da área, para dizer. No meu caso particular, eu sempre tive um problema, acho que fui mal aproveitado porque, modéstia às favas, eu não tinha uma aptidão específica. Qualquer coisa poderia ser minha aptidão, se você me desse. Isso é uma característica de QI muito alto. Aí você não fala. Essa coisa de gostar de vários assuntos e ter habilidade para várias coisas, e muitas pessoas acabam dispersando. Às vezes, a pessoa que tem mais dificuldade, ela acaba se encontrando mais do que a que tem muita facilidade, porque a que tem muita facilidade fica perdida em todas as opções. Como você não tinha opção, você tinha que pegar a opção que estava passando ali na frente. Você pegava aquilo, ou fosse mais exigente, né? Tecnologia, por exemplo, exatamente. Mas assim, acho que eu nunca tive essa questão de, eu gosto de quê? O que foca? Cara, aqui na empresa, inclusive, eu tenho um lema que é meu, votação. Qual que é a área que você atua? Cara, é o seguinte, o nosso negócio é exceto cirurgia de pâncreas. Só isso. O que você... Não, exceto cirurgia de pâncreas. O resto, a gente se mete. Então, mas isso não é tão bom assim, tá? Ter todas as vocações é complicado por causa disso. Eu não sei, pode ser que agora surjam coisas que precisem de gente que tenha justamente essa visão ampla, né? Você tem religião? Não, para dizer assim, francamente não. Eu tenho uma cultura religiosa na qual fui formado e meus valores estão ali, né? Que minha família é católica, meus pais, eu fui formado dentro dessa cultura com bastante. E eu acho que foi muito útil, porque você tem que ter um código qualquer para seguir, né? Um código de conduta básico, que eu acho que é um dos problemas de hoje, né? Se você não tem um código, vai acabar pegando o código aí de influência, que vai citar o código para pensar. Alguém tem que dar um código. Então, que seja um religioso, qualquer religião, porque as religiões, em geral, têm bons códigos. E seja... Então, assim, eu não tenho uma religião hoje, até porque essa visão é um pouco mais cética, né? Você tá... Uma visão cética, mais científica ali. Mas você tem os valores, você tem toda aquela formação que eu acho que foi útil, sim. Minha família é católica, minha formação foi católica, né? Estudei no colégio católico e tal. Então, tem essa linha. Mas eu acho que, como diria ali o budismo, você tem uma canoa para atravessar o rio e se você puder atravessar ele, conseguir continuar seguindo
um código de ética, sair da moral e passar para um código de ética próprio, sem precisar da religião, eu acho que pode ser uma coisa boa, né? Eu acho que quem não está nesse nível, é bom ter uma religião. É bom ter um código para seguir, qualquer código, né? Se não for religião, que seja... Meu filho, por exemplo, tem um problema, porque eu tenho uma certa descrença de ficar enfiando ele ali no catecismo e tal. Aí você tem que ter um código de conduta, um certo treino, que nessa fase eu acho que é importante. Vamos ver se alguma coisa, com algum valor aí, algum escotismo, alguma coisa possa ajudar, para você não ficar também totalmente desligado de nada, né? Fica meio que tipo assim, qualquer coisa vale, né? E é difícil você ensinar valores sem ter uma referência meio que a nível de Moisés ali, né? Meio um pouco uma certa mitologia ali, uma certa pressão, né? Porque nessa fase, como é que você... Hoje a minha filha de 4 anos estava perguntando se Deus voava, porque está no céu, será que ele tem? Eu falei, eu não sei, eu acho que ele voa. Ela tem 4 anos, a preocupação dela era essa, será que ele voa? Eu acho que voa. Mas nessa fase você não vai discutir com ela, né? Você não vai discutir que não tem, que é ilusão. Nessa fase você tem que entrar na fantasia da criança e responder de acordo com o entendimento dela, né? Às vezes os melhor adultos falar que querem... voa. Hã? É melhor falar que Deus voa, porque tá no céu. Assim, você não precisa responder afirmativamente, mas assim, tentar entender qual é a fantasia dela e explicar dentro daquela realidade que ela entende, dentro da forma que ela entende. Às vezes os adultos querem explicar coisas de uma forma muito adulta e a criança não tem capacidade de entender, né? Você pode falar que voa do jeito dele, flutua, não sei. Mas ela fica engabulada porque é invisível. Ela fica grilada com a invisibilidade de Deus. Sabe, direto ela está perguntando. Isso também eu já tive esse problema. Eu já tive esse questionamento. Mas. E qual é o seu com a sua crença hoje? Não, do ponto de vista religioso, eu como eu te disse, eu tive essa formação religiosa. Acho fundamental que as pessoas tenham algum grau de código para seguir. Se elas se sentirem, eu hoje me sinto confortável para largar o dogma ali religioso, o catecismo de qualquer religião e continuar seguindo um certo padrão um código de ética, basicamente baseado nos valores da religião. Hoje eu sigo um código de ética que acaba sendo com valores cristãos e tudo mais, que eu acho interessante. Se a pessoa pode fazer isso, eu acho que é legal. Durante a faculdade, eu tive uma experiência muito intensa, assim, uma ligação com alguma experiência, aquele questionamento dessa fase etária, né? Li muita coisa, até Jung, eu te falei que eu li bastante. O Jung trata muito dessas questões, né? E outras coisas, mas, nossa, eu li autores, e teve um autor aí que eu li, acho que ele escreveu 90 livros, eu li 50 livros dele, que é um brasileiro, Huberto Holden, que é um cara bastante ele tem uma didática muito boa, um cara cristão, mas muito legal. E te dá uma ideia muito legal, assim, dos valores, da essência melhor. Eu acho que se a pessoa pode depois passar por isso e seguir com segurança, sem precisar de ficar presa a uma religião ou outra, acho que vale a pena, né? Mas aí não posso provocar isso para ninguém, cada um vai ter que se sentir confortável com isso, e isso tem que estar bem entendido. É difícil a pessoa, né? Se a pessoa tem fé, eu acho que a fé... como já várias pessoas disseram, eu invejo quem tem fé. Eu acho que se eu tivesse fé, seria muito legal. É muito bom você ter fé. Mas tem que ser uma coisa bem autêntica, né? A fé, beleza. Nossa, que conforto. Mas é difícil para ter fé. Tá. E para a gente terminar, eu queria saber, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Olha, eu acho que para melhorar o mundo, e eu já fiz algumas análises, não adianta. Você fecha daqui, dali, vai filtrando, só chega numa coisa, que é a educação. Isso nessa fase, porque numa fase futura, muito futura ainda, porque nós nem a educação atingimos, a gente tem que passar para outro nível, além da educação, que é treinar as pessoas à reflexão, né? Cada um sozinho, refletir e resolver as coisas. O melhor que ela pode fazer, o mais ético que ela pode fazer. Isso, mas é um estágio muito além, nós nem chegamos no estágio da educação, né? Eu acho que não há outra saída. E o amedrontador de tudo, porque hoje eu aqui percebo isso, nós temos duas vertentes assim, terríveis. Por um lado, você tem uma educação totalmente ou fanática, religiosamente fanática e tudo mais, com umas ideias que
vão dificultar depois até o progresso científico. E, por outro lado, uma banalização geral de tudo também, que não, acho que não vai ter muito sucesso. Muita influência dos influencers, né? Hoje em dia, está muito cruel. Eu, para falar a verdade, eu tinha um sonho muito grande de construir, e aí dependeria de um financiamento, até talvez é o caso de fazer um projeto e propor para algum mecenas, algum grande empresário que queira patrocinar isso. Você hoje tem, aqui, por exemplo, a gente tem demais templos religiosos para todo lado, né? Então você tem pessoas que, ótimo, estão ali já é uma coisa. Por outro lado, você tem o templo da bagunça para todo lado também. Poxa vida, e você não tem, se tivesse alguma coisa do tipo, algumas catedrais aí, eu estou chamando assim, metaforicamente, algumas salas de ciências que pudessem levar a garotada, mas com muito estímulo, né? Eu tenho a impressão que se você cria ambientes, por exemplo, com imersão, tipo tem na Disney ou tem em outros lugares, você possa emergir a pessoa dentro de um ambiente, um filme, com tudo mais, que ela possa ter uma emoção, viver aquilo, eu acho que você conseguiria atrair para a ciência, para a pesquisa, para a pergunta, para o estudo, muita criança hoje que está ali na periferia, que não tem nem noção dessas coisas, né? Eu acho que me ajudou muito durante a infância o fato de você não tinha televisão, não tinha nada. Quando você via alguma coisa assim que despertava esse lado, você ficava encantadíssimo, empolgadíssimo, doido, maluco para ver aquilo, né? Alguma coisa de ciência, alguma coisa assim. Então, eu penso assim, poxa, se a gente criasse algum centro com uma certa tecnologia, mas um centro físico, uma igreja mesmo, vamos dizer, uma escola, uma sala grande, um cinema de imersão, com experiências de física, tudo, e chamar a garotada ali, monitores ali direto e tal. Esse é um projeto que seria interessante, eu acho que ajudaria muitas pessoas. Acho que aqui no Museu Catavento, em São Paulo, tem um pouco disso, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez aqui em São Paulo, por ser a maior cidade do Brasil, eu percebo uma coisa um pouco diferente. Mesmo pessoas de mão de obra operacional, por exemplo, pessoal de construção civil, o pessoal hoje, eles têm uma consciência e um nível de preocupação e uma conversa que você fica assustado do tanto que as pessoas estão esclarecidas, né? Sim. Isso está melhor. Assustado no sentido positivo, né? Então, às vezes, você se surpreende com. Você vai conversar com uma pessoa, você contrata alguém para fazer um serviço de uma reforma, de uma pintura, de alguma coisa assim. Você conversa com a pessoa e a pessoa tem muito conhecimento, muitas ideias. Mas no nível técnico ou no nível mais assim, vamos dizer, de entendimento da realidade geral? De tudo, é assim, eu acho que com o acesso então, que as pessoas têm através da internet, a pessoa que é inteligente, ela vai buscar, ela tem mais facilidade de buscar as coisas. Uma vez que está acessível, né? As pessoas não são tão limitadas assim como imaginam as didáticas gerais aí, que o cara tem que ser por aí. Por isso tem que identificar as diferenças de inteligência justamente para poder atender às diferentes necessidades. Então, tem pessoas que são menos inteligentes, mais inteligentes. Isso não é uma coisa de ostentação. É que nem você falar, se é mais alto ou mais baixo. Então, aí você vai pegar o baixinho para jogar basquete? Não. Né? O baixinho vai jogar futebol, geralmente. Mas né? com as ideias da inclusão hoje, eu podia. Então, pois Aí você tem que dar direito para todo mundo, tira só bagunça, né? Realmente, por exemplo, quando eu jogava bola, eu liderava a classe ali, fui fazer um tipo de futebol, eu era dono. No meio do campeonato, meus colegas falaram: não, você vai ficar no banco. Eu era muito ruim. Então eu não tinha habilidade. Mas é a realidade, a realidade. Eu era ruim de bola, não vai jogar. No esporte, você pode dizer, olha, você tem menos de 2 metros de altura, você não pode ser jogador de basquete. Não tem cota para baixinho no time de basquete, né? E aí, na questão da inteligência também, uma pessoa que tem um alto QI, ela vai ter essa necessidade de estudar, se aprofundar, estudar cada vez mais. Então, vai ser, no seu caso, um engenheiro e vai querer estudar e aprender cada vez mais. E a gente tem uma demanda enorme de pessoas de nível técnico, de cursos técnicos, de pessoas que resolvam problemas práticos e que agora está tendo investimento, eu acho, nisso. Acho que a educação está melhorando. Não sou da área, mas eu percebo algumas coisas que, de vez em quando, essas classificações tal, já estão investindo nisso, né? De colocar as pessoas, cada uma
para aquela habilidade que ela tem, né? Direcionar para a habilidade que ela tem. Eu dei aula há um tempo e percebi isso. Tem pessoas, eu percebia quando eu dava aula, tinha muitas pessoas fazendo um determinado, por exemplo, eu dei aula nos cursos de computação, informática. E eu percebi que tinha gente ali que eu falei, não adianta, ela não ia ter sucesso naquele. Vai fazer outra, né? Você conversando com a pessoa, você percebia que ela tinha outra habilidade, mas aquela área ali. E outras pessoas era tão natural, então você percebia que tinha aptidão, né, naquele caso. Uhum. E aí, até a direção da escola ficava, da faculdade, ficava puta comigo, porque às vezes eu desencorajava alguns alunos. Falava, cara, vai fazer outro curso, vai se dar melhor. Os caras queriam receber a mensalidade. Pois é. Não interessa se o cara vai ser bom ou ruim. Ok, Dalmi, muito obrigada pela entrevista. Adorei conversar com você. A gente sempre se falou, né? Assim, um pouquinho, mas nunca tinha conversado. Adorei te conhecer também melhor. Demora a começar a conversar, depois conversa demais. Não, mas foi ótima a entrevista, adorei. E agora volta lá para sua família, para o compromisso familiar. Não, tranquilo. Dá um abraço neles. Obrigado. E eu volto daqui a pouco, vou entrevistar agora a Rosana. Tá bom. E aí, se você quiser acompanhar, vou vai acompanhar. estar ao vivo pelo Facebook, tanto no meu perfil pessoal como na página Inteligentes Demais. Valeu, obrigadão. Bom final de domingo. Obrigado, você também. Tchau.